Estamos com a notícia de frente, agora a gente volta a falar com o nosso Oliveira Júnior, o nosso multimídia, o craque da Gazeta, porque o Oliveira entende tudo de futebol e é sobre isso. Aliás, de esporte, né, Oliveira? Desculpa, porque não é só futebol que o Oliveira entende, não. É esporte. O cara é craque, eu sou fã. Mas a gente vai falar de futebol porque hoje tem jogão, jogo decisivo, Cuiabá e o Grêmio aí. E dá para dar uma cutucadinha aí no Flamengo, porque o Oliveira é flamenguista e corintiano. Não dá para entender isso, né, Oliveira? Mas tudo bem, vai, é contigo. Flamengo de lado aí, viu, Oliveira? Nayara, tô sabendo que tem flamenguista, né? Bem feito pro Flamengo, né? Boa sorte pro Rogério Ceni, né? Tá numa fase de ascensão na carreira, fez um bom papel no Fortaleza, não deu a mesma sorte no Cruzeiro, mas no maior clube do Brasil, com certeza ele vai poder desenvolver o seu trabalho a contento, é isso que a torcida flamenguista espera. Mas vamos falar primeiro do Campeonato Estadual. Depois de 8 meses de paralisação devido à pandemia do novo coronavírus, a Federação Mato Grossense de Futebol retoma a segunda fase do Campeonato Mato Grossense a partir desta quarta-feira. Às 3h30 da tarde, no interior do estado, em Nova Mutum, o time da casa, que se reforçou, montou um timaço, vai receber o Sinop no primeiro jogo, o jogo de ida do mata-mata desta segunda fase. E às 4 da tarde, no estádio Dito Souza, em Várzea Grande, o Dom Bosco recebe o Operário. E interessante, né, com relação ao estadual, o Dito Souza, que foi reformado e reinaugurado em outubro do ano passado pela Prefeitura de Várzea Grande, apesar dos problemas da falta de drenagem e falta de espaço para a imprensa, acabou sendo a grande salvação dos clubes aqui do Vale do Rio Cuiabá, porque a arena está sendo usada pelo Dourado, pelo Cuiabá, para a disputa da Copa do Brasil e da Série B. Então sobrou o Dutrim reforma, essa reforma que não termina nunca. Então sobrou o Dito Souza, que sediou a segunda divisão e agora esta segunda fase do Campeonato Estadual. A segunda rodada, que teria o confronto entre Luverdense e Cuiabá, pode sequer não acontecer essa partida, porque o Luverdense até agora não tem time, não está treinando, uma crise tremenda, caiu a casa lá e há o risco, inclusive, do Luverdense abandonar a competição, como fez na Série D do Campeonato Brasileiro. Vai ter que devolver R$120 mil para a Confederação Brasileira de Futebol. O ex-presidente do clube, inclusive, foi à CBF, vai essa semana ainda, para devolver esse dinheiro, para não ser suspenso por 2 anos. E aí fica essa dúvida, se o Luverdense abandonar a competição, também deve ser suspenso de suas atividades aqui na Federação Mato Grossense de Futebol. A segunda rodada, então, será completada dia 18, com Poconé e União. Poconé que tem o estádio Neco Falcão, lá no Pantanal, só que sem as mínimas condições, vai mandar o jogo no Dito Souza, em Várzea Grande, contra União de Rondonópolis. Agora falando do grande jogo desta quarta-feira, o jogo do ano para o Cuiabá Esporte Clube. Classificado para as quartas de final, depois de eliminar o Botafogo do Rio de Janeiro, com uma vitória na arena, um empate sem gols lá no Newton Santos. Em Engenho de Dentro, ali na periferia do Rio de Janeiro, o Cuiabá recebe o Grêmio de Futebol Porto Alegrense. Você vê imagens aí da chegada do Grêmio ontem às 15 horas em Cuiabá. Um voo fretado direto do Rio de Janeiro, onde ele enfrentou o Fluminense no Maracanã e venceu por 1-0. Os jogadores saíram do avião, entraram no ônibus, desceram no hotel, frustrando muitos torcedores do Grêmio, inclusive, que estavam no local. E por isso acabaram não tendo contato com os jogadores e nem com o técnico Renato Portaluppi. O Renato, inclusive, que vai enfrentar o clube que o amigo do peito dele, o gaúcho Luiz Carlos Toffoli, fundou lá atrás, no ano de 19 anos, né? 2001. O gaúcho, infelizmente, faleceu, vítima de câncer, e não vai poder reencontrar o amigo que foi companheiro de clube em 1990 no Clube de Regatas do Flamengo. Para esse jogo, o Cuiabá tem uma montanha de desfalques, 9 jogadores não vão poder enfrentar o Grêmio, porque alguns lesionados e outros 7, inclusive, que já jogaram a Copa do Brasil. Então o regulamento, por outros clubes, o regulamento diz o seguinte: quem jogou por uma equipe a Copa do Brasil não pode jogar por outra. Então o Cuiabá não vai poder contar com vários desses atletas, 7 no total, que já jogaram a Copa do Brasil, e mais 2 com problemas de lesão. O Grêmio tem algumas alterações também devido às convocações para as eliminatórias, né? Pelo menos 2 desfalques, mas o Renato Gaúcho
inclusive disse lá em Porto Alegre lá no Rio de Janeiro, antes de vir para Cuiabá, que o Grêmio vai para cima do Cuiabá e vai tentar garantir a classificação de forma antecipada no jogo de ida, porque na próxima quarta, lá na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, no dia 18, tem o jogo de volta. Já o Cuiabá vai ter então que tentar fazer o dever de casa, fazer pelo menos um golzinho ou dois aqui para abrir uma vantagem e jogar mais tranquilo a partida de volta lá, pelo menos essa é a expectativa. É lógico que não dá para comparar a grandeza, a história, a camisa dos dois clubes. Um clube que foi campeão mundial, que disputa Libertadores, que teve grandes ídolos, com um clube novato no futebol brasileiro, mas que faz uma boa campanha na Série B. É o terceiro colocado na tabela. E depois de enfrentar o Grêmio aqui sábado, já pega o América Mineiro aqui mesmo na Arena Pantanal. Para fechar essa minha participação, vamos ouvir o técnico Marcelo Chamusca, que com um pé atrás acabou admitindo. Vai jogar na retranca e explorar os contra-ataques. Vamos ouvi-lo. É um jogo de 180 minutos, né? Que 90 minutos você tem a possibilidade de jogar em casa e 90 você vai jogar na casa do adversário. O que muda é na hora de decidir. Você jogando a segunda em casa, você está decidindo a classificação no seu mando de campo, e isso tem um peso. Mas continua sendo uma disputa de regularidade, onde você vai precisar ter 180 minutos de regularidade para você poder avançar, porque não adianta você fazer um jogo bom em casa e oscilar fora de casa. Oliveira, e o Paulo quer fazer uma pergunta aqui. Paulo? Oliveira, bom dia de novo. Como que fica a situação do Cuiabá se ganhar do Grêmio nas duas, né? A chance de o Cuiabá e Flamengo jogarem nesse cruzamento aí, quais são as possibilidades? E uma outra pergunta é o seguinte, gol fora, tem aquele critério ainda de gol fora de casa? Por exemplo, se o Grêmio fizer gol hoje aqui, ele poderá computar isso a seu favor na segunda partida? Não. O regulamento mudou, não tem mais isso. Agora o Cuiabá vencendo aqui, joga por empate lá. Agora você falou se o Cuiabá vencer o Grêmio nas duas partidas e enfrentar o Flamengo, calma, Paulo. O Flamengo tem que passar pelo São Paulo ainda, né? São Paulo, que teve como grande ídolo o Rogério Ceni, que hoje é o técnico do Flamengo. E eu sou suspeito para falar sobre o Rogério Ceni, né? O Rogério Ceni, quando eu trabalhei em Sinop, os 3 goleiros do Sinop se machucaram. O Marília, o Jorge Andrade e um outro que eu não lembro o nome lá. Os 3 machucaram. O Rogério Ceni era funcionário do Banco do Brasil, que usava aquele uniforme azul, jogava futebol de salão na cidade. E aí pegaram ele lá, fizeram a cabeça do pai para ele treinar no Sinop. Fez 2 treinos, jogou, foi campeão em 89 e no ano seguinte foi para o São Paulo e hoje é esse ídolo aí. O goleiro artilheiro, o maior goleiro artilheiro do futebol e agora com uma carreira brilhante como técnico no Flamengo. Lembrado que tem que, inclusive, não é só fazer essa projeção aí, não. O Flamengo tem que ganhar também para pegar o Cuiabá. A pergunta poderia até ser ao contrário, né? A chance de o Flamengo pegar o Cuiabá, desde que ambos ganhem aí. Essa história que ele falou, eu queria só fazer um registro que eu, Paulo, tive a oportunidade de acompanhar em início da carreira do Rogério Ceni em Sinop. Quando eu comecei meu trabalho em rádio, em 89, eu fazia cobertura do futebol lá e o Rogério já estava despontando. Oliveira, obrigada pelas suas informações. É que o Paulo, como um flamenguista, já estava contando com a vitória antes. E temos o São Paulino, Haroldo Arruda Júnior, aqui também. E nós dois também, corintianos. Obrigada, viu, Oliveira, pelas suas informações. Eu sou fã do Oliveira Júnior. Ele trouxe, então, as informações do futebol para a gente. Obrigadão, Oliveira. Né, São Paulino? Olha, vamos seguir então agora, falar de um assunto que o nosso telespectador abordou antes do intervalo, que foi justamente a repercussão das falas, que foram as repercussões, né, porque foram várias falas do presidente Jair Bolsonaro. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária decidiu manter a suspensão dos testes com a vacina Coronavac no Brasil, até todas as informações sobre a morte de um voluntário sejam esclarecidas. Lembrando que a morte já foi confirmada que foi suicídio. Bolsonaro mais cedo havia comemorado essa suspensão. Em entrevista coletiva, o diretor-presidente da Anvisa afirmou ter seguido o protocolo para suspender temporariamente os testes da vacina,
que deve ser produzida pelo Instituto Butantan em São Paulo. Isso porque recebeu recentemente a informação de um evento adverso grave não esperado. Nesse caso, o protocolo manda suspender os testes, até que um comitê independente diga se eles podem ou não continuar. Quando temos eventos adversos não esperados, aqueles que num primeiro momento não conseguimos estabelecer uma correlação, a sequência de eventos é uma só, interrupção do estudo. Os técnicos da Anvisa disseram que não existe uma data para que os testes possam ser liberados. A nossa posição vai ser alterada quando tivermos a confiança. Primeiro, tivermos acesso a todos os dados brutos. A Polícia Paulista confirmou que a morte do voluntário é investigada como suicídio. A polêmica sobre a vacina, que já era grande, ficou ainda maior após uma publicação do presidente Jair Bolsonaro nas redes sociais. Bolsonaro respondeu ao comentário de um internauta que perguntou sobre a compra da Coronavac, caso a vacina fosse aprovada pela Anvisa. Bolsonaro então escreveu: morte, invalidez, anomalia. Esta é a vacina que Dória queria obrigar todos os paulistanos a tomar. O presidente disse que a vacina jamais poderia ser obrigatória e concluiu: mais uma que Jair Bolsonaro ganha. A avaliação de integrantes do Palácio do Planalto é que a discussão sobre a vacina politizou e que isso não é bom. As reações no mundo político foram imediatas. O PSDB afirmou que o presidente Bolsonaro comemorou a morte de um voluntário da Coronavac e que essa é mais uma prova de que ele coloca suas pretensões políticas acima de todos e não se importa com a vida dos brasileiros. No Congresso, as declarações de Jair Bolsonaro também repercutiram. O presidente Bolsonaro tem mais é que comemorar mesmo a suspensão da vacina do Coronavac. O governador João Dória quer tratar os paulistas e os brasileiros como gado. Então quer dizer que a vacina era uma disputa política. Eu sou uma cobaia política. Eu acho que é muito infeliz a afirmação do presidente Jair Bolsonaro dizendo que derrotou João Dória na corrida da vacina contra a Covid. O vice-presidente Hamilton Mourão também comentou a declaração. Vocês sabem que todo e qualquer processo de vacina ele sofre avanços e recuos. Vamos lembrar que aquela outra vacina de Oxford ela também teve aí a sua testagem interrompida quando houve um óbito aí nas pessoas que eram do grupo que estava sendo submetido a esse teste. Então é o mesmo procedimento com essa. Na Câmara e no Senado já existem requerimentos para convocar os presidentes da Anvisa e do Butantan a dar explicações. A gente não pode permitir que a questão política se coloque acima do interesse público, no caso específico, o interesse da saúde. No fim da tarde, em evento no Palácio do Planalto, Jair Bolsonaro voltou a falar sobre o coronavírus. Tudo agora é pandemia. Tem que acabar com esse negócio, pô. Lamento os mortos, lamento. Todos nós vamos morrer um dia. Não adianta fugir disso, fugir da realidade. Tem que deixar de ser um país de maricas. Olha que prato cheio para a imprensa. Né? Prato cheio para a urubuzada que está ali atrás ali. Temos que enfrentar, peito aberto, lutar. A geração hoje em dia é todinho, Nutella, Zap. O presidente Bolsonaro também reagiu a declarações do presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, sobre possíveis sanções por causa do desmatamento na Amazônia. Assistimos há pouco aí um grande candidato à chefia de Estado dizer que se eu não apagar o fogo da Amazônia, levanta barreiras comerciais contra o Brasil. E como é que nós podemos fazer frente a tudo isso? Apenas a diplomacia não dá, né, Ernesto? Que quando acaba a saliva, tem que ter pólvora, senão não funciona. Não precisa nem usar pólvora, mas tem que saber que tem. Bom, e aí tem as repercussões. Eu quero só destacar aqui no Twitter que o embaixador Todd Champman, o embaixador dos Estados Unidos no Brasil, publicou, deixa eu ver se tem, publicou hoje de manhã, agora mesmo, na verdade ontem, não, foi hoje de manhã, um vídeo destacando os fuzileiros navais na embaixada dos consulados dos Estados Unidos. Vamos colocar aqui o Twitter dele no ar, por favor? Ele compartilhou uma longa história, uma relação importante e duradoura com a diplomacia que nos permite construir uma segurança e uma relação bilateral mais forte com os Estados Unidos.
E aí ele colocou um vídeo grande aqui, falando do armamento bélico, né, de toda a potência bélica dos Estados Unidos. Esse centro, eu morei a 500 metros, nem isso, 400 metros do centro de treinamento dos fuzileiros navais da cidade de Indianápolis, em Indiana, onde eles fazem a preparação desses fuzileiros navais. São os caras gigantes, é a força mais, é a equipe mais preparada dos Estados Unidos, né? Mas olha, eu gostaria muito de comentar essa questão da fala do presidente da República. Por favor, fique à vontade. De forma mais sensata possível. Olha, primeiro que eu não consigo admirar um chefe de Estado que não tenha compostura, não tenha civilidade, né? Essa incivilidade por parte do presidente da República é simplesmente refutável, né? Porque é inaceitável você ver um comportamento desse. Você comemorar uma questão de ciência, uma questão de vacina, independente da nacionalidade dela, se é chinesa, se é russa, não importa. Não importa. O presidente da República mostra, de certa forma, desvela uma pequenez muito grande no seu comportamento quando ele reage dessa forma. O presidente da República, ele precisa ser admirado e não o é. Você vê que o Joe Biden ganha a eleição, existem vários recursos, não importa. Tinha que ter o pingo de humildade, de ligar, conversar, manter a governabilidade. As relações que o Brasil tem com os Estados Unidos, comerciais, são fundamentais, são importantíssimas, mas ele não consegue. Ele regurgita o tempo todo palavras de baixo calão que não refletem, não devem ser admiradas pelas crianças, pela família brasileira. Isso é um absurdo o que ele faz. Um tipo de comportamento desse, a fala dele, ele simplesmente se acha o último biscoito do pacote, entendeu? Em assuntos sérios. Vacina é coisa de ciência, vacina é Anvisa. Você comemorar, fazer um enfrentamento com o governador de São Paulo, tudo bem que ele pensa de forma diferente, mas são dois idiotas, você me desculpa. Tanto o governo do estado de São Paulo, tanto quanto o presidente da República, Jair Bolsonaro, fica batendo cabeça um com o outro, tentando levar vantagem para uma futura candidatura à presidência da República em 2022. Eu só quero destacar uma coisa aqui, Haroldo, porque já tem muita gente falando, que fala infeliz, essa vacina não tem nacionalidade. Na verdade, com um teste, com a suspensão, todo mundo perde, gente. Porque todo a gente está esperando uma imunização urgente. Agora tem o Haroldo, todo mundo sabe a linha dele, ele é um defensor. Claro. Só que tem que ter bom senso. Mas eu não tenho que ter bom senso. Eu não tenho político de estimação. Eu quero deixar bem claro isso. Já fiz vários debates aqui, já defendi por várias vezes a minha opinião com relação a Jair Bolsonaro. Mas eu acho que esse tipo de comportamento não deve ser admirado e não pode ser admirado. Não pode ser admirado. Tem cabimento um negócio desse, a hora que o sujeito que é voluntário da vacina Sinovac, Coronavac, tomou a vacina, que ele veio a óbito, imediatamente o sujeito, como presidente da República, vai no Twitter e diz o seguinte: olha, não falei? Toma, Dória, tá vendo a vacina? Essa vacina é batizada. Sabe o que eu faria? Não se faz um negócio desse. Eu pegaria a vacina para mim. Você tá entendendo? Aí pegaria o que acontece a vacina é o seguinte, do João Dória, que está fazendo a politicagem em cima da vacina, exatamente. e traria Aí a Anvisa divulga que foi suicídio. Com que cara esse rapaz, esse presidente da República vai tratar a imprensa, vai tratar as questões sérias com relação a essa questão da vacina? Então eu acho lamentável, eu acho que ele acerta, é bem intencionado em uma série de coisas, mas você me desculpa, com todo respeito, dessa vez pisou na bola e pisou na bola feio. Eu acho desnecessário, considerando que a ciência tem que estar ali de forma blindada pela presidente da República, tem que ser respeitada, os pesquisadores brasileiros precisam ser respeitados, a Anvisa está aí para exatamente isso, tá? E não podemos ficar à mercê de um funcionamento desse, no mínimo, pequeno. Paulo. Eu devo discordar, mas em quase tudo que o professor Haroldo disse aqui, porque se esperar aí polidez de Bolsonaro, você não vai ter nunca essa polidez, aquela coisa do bem dizer, das palavras bonitas, não é? Ele fala aquilo que o povo entende que diga. Essa questão da vacina propriamente, nós não somos cobaia, minha gente. Nós não somos cobaia. Não tem garantia, não tem eficácia, não tem segurança. Então, ninguém vai, de sã consciência, se submeter a uma vacina duvidosa, ainda que estejamos precisando. Gente, não é assim que as coisas funcionam. Em lugar nenhum no mundo uma vacina fica pronta, ainda que a tecnologia esteja avançada. Então, não vamos submeter. Estão dizendo que agora que o rapaz que morreu lá foi por suicídio. Que seja, mas não se sabe. É uma narrativa que se colocou agora, até na minha avaliação, uma narrativa providencial. Então, assim, o Bolsonaro está com esse argumento aí. Eu acho que, não concordo, evidentemente, com a forma que ele fala, com
né, essa coisa dos maricas e tudo mais. É o jeitão dele, que é compreendido pelas pessoas, pela grande massa que o apoiou, que votou nele, que continua apoiando vídeos, pesquisas que colocam com aprovação. Só queria encerrar aqui para dizer que, então, dito isso, que nós não somos cobaias, nós temos que ter essa responsabilidade sim. Tem, evidentemente, questão jurídica, a questão política com o Dória, tem. Agora, isso é uma coisa que está flagrante, é explícita aí. Agora, o que nós não podemos entender, deixar de perceber, que nós não podemos nos submeter a algo que ninguém sabe. E, aliás, mas tá bom. Tem um fator duvidoso, vem da China a questão Paulo, ideológica. tá bom. Mas qual o cabal científico que você tem enquanto jornalista e que o presidente da República tem como presidente da República para dizer que a vacina não funciona? E qual que é o cabal de segurança Quem tem que dizer isso que funciona? São cientistas. Então, mas esse que é o X da questão. Mas houve. Não existe ainda o cabal, a prova científica que funciona. Enquanto isso, vamos colocar no povo... Mas a Anvisa não liberou? Para experimentar. A Anvisa não liberou? Acabou de suspender em função de um problema que acabou de existir, entendeu? Sim. Então não se tem essa garantia. Mas não foi por conta da Eu estou vacina. falando de garantia e estou falando de segurança. Gente, é o ser humano. Essa coisa não é a toque de caixa que se faz, não. Então, eu acho que o presidente, no desabafo dele, tem razão. Eu não concordo com a forma que ele fala, mas a forma também eu nem discuto mais. Tem que ter essa questão realmente de preocupação quanto à segurança e quanto à eficácia. Sobre a questão dos Estados Unidos também, acho que ele não deve também fazer realmente a parabenização, ligar para o Biden e reconhecer. Essa é outra questão também, questão política. Mas não foi isso, né? A questão da fala não foi a falta de dar os parabéns ou não, foi outra fala. Não, ele citou aqui no comentário, o professor Haroldo, dessa situação lá do Biden, né, na crítica dele. O que eu estou querendo dizer sobre a vacina é isso que eu acho. Eu acho que nós não somos. Agora você viu com relação ao Biden, nós somos cobaias, tem que ter precaução, sim, parcimônia. Paulo. Somos brasileiros, somos seres humanos. Agora, tem a questão política, tem, é verdade. A gente tem que entender, então, o Dória tem, além do que, interesses comerciais sem nessa dúvida. Vacina. Paulo, né? essa questão da relação com os Estados Unidos, Paulo, você vê o próprio Boris Johnson, que é o primeiro-ministro lá no Reino Unido, eles têm relações muito próximas, até mais próximas e delicadas que o Brasil tem com os Estados Unidos. Ele foi um dos primeiros a ligar, tá entendendo? Parabenizando o Joe Biden, independente dos recursos jurídicos. Mas, gente, parabenizar por uma coisa que não aconteceu ainda. Não importa, não importa. Claro aconteceu, você tem resultado. de votos. Você fez o gol, eu vou te parabenizar. Você fez o gol. Eu te parabenizo, você fez o gol. Agora, se eu não sei se você fez o gol, você fez o gol, mas o VAR está lá analisando se vai ou não validar. Como que eu vou te parabenizar? É a história do narrador que vai gritar gol sem saber se foi gol. Mas não justifica uma fala muito pesada em relação a tem um dois armamento. Aqui, a mesa. Pois é. A pandemia, eu só quero destacar uma coisa, que existe uma demonização muito grande em relação a tudo que vem da China, mas só lembrando que a gente toma muito medicamento que vem da China, mas tá? que são aprovados. Mas eu quero só falar uma coisa, que não cabe a gente, a nós, discutirmos eficácia, cabe aos órgãos que fazem essa regulamentação como Anvisa, Ministério da Saúde. Eles vão dar, eles estão trabalhando para isso, né, Paulo? Pois é, estão trabalhando para isso. Cabe a eles. Nós não somos cientistas, o presidente não é cientista, agora, você quer ver o uma coisa vice-presidente curiosa? não é cientista, você viu algum pronunciamento o Dória do não presidente? é cientista, ninguém é cientista. Exatamente. Você né? viu algum pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro com relação à vacina da Pfizer? Não falou nada. Não, é uma vacina americana. AstraZeneca. Né? Pois, AstraZeneca, mas tem tudo avanço, a gente ganha nada. com esses avanços, gente. Claro. A gente tem que comemorar cada vez que uma vacina tem uma eficácia de 90%, de 92%. Temos que comemorar porque precisamos dessa imunização, porque a gente precisa sair dessa pandemia e retomar as vidas. Eu perdi muita gente, eu tenho certeza que o Paulo também, o Haroldo também, todo mundo, a gente perdeu gente aqui do grupo. Ninguém quer mais viver numa pandemia, não é só as pessoas que se foram. A parte financeira, muita gente foi afetada, não dá mais para viver no meio de uma pandemia. Então, todo mundo perde até quando não se encontrar uma imunização para essa doença. Porque enquanto não encontrar, é impossível retomar a vida como um todo, gente. É complicado. Então, é uma discussão muito maior que tudo isso. Não é hora de dividir A, B, direita e esquerda. Aqui é um consenso. É um consenso de que tem que ter o atestado científico. Com certeza, com certeza. Pronto, ninguém vai dar uma vacina para o filho sem um atestado científico, gente. Como isso sempre aconteceu no mundo inteiro. Hoje a gente tem um rol de imunização que é de exemplo para todo mundo. A gente já erradicou várias doenças por conta da imunização. Isso mostra o quanto é importante
as vacinas no Brasil, doenças que matavam e não matam mais. Só que todas comprovadamente. E ninguém vai dar vacina sem uma comprovação e sem um aval da Anvisa. Não, mas aí o Dória já separou ali, já determinou, parece que são 11, mas é que ninguém está pessoas. defendendo o Dória também. Não, eu sei que não. Eu estou dizendo que, em função do que você acabou de dizer aí, o governo Dória já determinou que tem uma parcela de 11, 15 mil pessoas que já vão agora, daqui 15, 20 dias, fazer o teste com essa vacina, que não tem eficácia, não tem segurança. Como que um gestor, Dória, Bolsonaro, quem quer que seja, vai submeter a sua população a algo que não se sabe o quê? E acabou de morrer um rapaz lá, sabe se foi suicídio ou se foi realmente efeito colateral por conta aí dessa vacina. Gente, não vamos brincar, nós não somos cobaia. Pois é, você acabou de falar, morreu, né, uma pessoa. Foi suicídio, já está comprovado que foi suicídio, o laudo já saiu. Há uma narrativa de que foi suicídio. Ó, eu não vi comprovação, não. Eu tô aqui com a nossa chefe falando, vamos embora que tem intervalo. Nesse bloco não vai dar para falar sobre a questão da... Paulo que fala, não deixa a gente falar, fala demais. A Verônica disse que queria debater, eu falei, você vai sentar aqui então do meu lado. A Verônica fica doida aqui. Na volta a gente... que fica falando fala demais. Na volta, atenção, ordem. Na volta a gente vai falar sobre esse pedido aí de expulsão do PSDB para o vereador Toninho de Souza. A gente já volta.